Mas eu estou chamando todo mundo, chegou informação urgente para vocês aqui agora no CNN 360, nesse dia já animado e de alguma tensão institucional pelo afastamento de um coronel que estava na comissão de transparência e que usava as redes sociais para disseminar desinformação, mentira, fake news, teoria da conspiração sobre as urnas. Neste dia que começou assim, agora... Eu acabei de receber aqui a resposta do TSE a uma série de pedidos em caráter urgentíssimo, né? Feitos pelo Exército. Eu tive o acesso detalhado. Entre os pedidos havia a lista de documentos relacionados ao primeiro e segundo turno das eleições de 2014 e 2018. E a resposta técnica do TSE está aí na sua tela. Já a resposta está abaixo, Edu. As entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, nos termos da resolução tal, não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas, não lhes sendo permitido, não lhes cumprindo papel de controle externo do TSE. Gente, isso é muito importante. Atenção, a defesa tinha pedido uma série de coisas. Entre essa série de coisas, dados de eleições passadas, de 2014 e 2018. O TSE responde: as entidades fiscalizadoras do processo não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas, não lhes cumprindo o papel de controle externo do TSE. O que significa essa expressão? Não cabe à defesa, às Forças Armadas, fazer auditagem de trabalho já cumprido e encerrado do TSE. Ademais, as regras atinentes aos pleitos passados estão expressas nas resoluções tais, que tratam dos atos preparatórios das eleições de 2014 e 2018. O regramento estabelece a data de 13 de janeiro de 2015, no caso das eleições de 2014, e 17 de janeiro de 2019, no caso das eleições de 2018, como prazo limite para a apresentação do pedido que está sendo feito pelas Forças Armadas. Sendo assim, indefere-se os pedidos constantes nos itens 12A, 12B, 12C, 12D e 12E, em razão também, além da razão de não são controle externo do TSE, também está fora do prazo. Isso é muito importante. Eu consigo trazer o Leandro e o Gustavo Uribe, Nath, aqui para a gente... Obrigada, eu quero falar com eles agora. Gente, eu achei uma pedrada a resposta, porque ela vem, primeiro assim, tecnicamente, pela lei, você está fora do prazo, você está atrasado 3 anos. Basicamente, é isso que está falando, se for ficar no mais recente, que é 2018. Segundo, não tem o papel de controle externo do TSE. Nenhuma das entidades fiscalizadoras, entre elas as Forças Armadas. Eu começo com o Gustavo Uribe. Justamente, a resposta técnica. Elas não eram fiscalizadoras do processo eleitoral, foram incluídas numa resolução durante a gestão de Luiz Roberto Barroso à frente do Tribunal Superior Eleitoral. O que as Forças Armadas queriam, então, era o acesso, primeiro, aos boletins de urna. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, na resposta dele, manda um link do próprio site da Justiça Eleitoral dizendo: as informações para a formulação de boletins de urna em 2014 e 2018 já estão disponíveis, inclusive os dados. E aí, quando se pede acesso também ao processo, o código-fonte daquele processo, diz que não é papel delas. A gente tem visto, então, que essa queda de braço tem ficado cada vez mais acirrada entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral. E ela é marcada nos bastidores por um pote até aqui de mágoas. As Forças Armadas estão magoadas, e isso é falado por generais da ativa e generais da reserva, por terem sido incluídas no processo eleitoral, e o argumento deles é o seguinte: de que Luiz Roberto Barroso tentou uma espécie de cilada com elas, de que colocou elas no processo eleitoral para conseguir desarmar o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, e agora querem se fazer notadas, ou seja, fazendo uma série de inquirições à Justiça Eleitoral. Mas a gente tem visto que as Forças Armadas têm mostrado muito problemas de familiaridade com o processo eleitoral. Primeiro, acesso ao código-fonte urgentíssimo, sendo que o prazo já tinha sido aberto desde o ano passado. Falando sobre sala secreta para totalização de votos. Essa sala tem uma parede de vidro.
Nem secreta, nem escura ela é. Não faça isso comigo, porque depois eles cortam as coisas e eu que apareço lá, aí fica aí, né? A tralha toda em cima de mim. Mas é porque é bizarro, gente. Cria-se, né, essa coisa e tal. É tudo... Mas, enfim, é bom que dê alguma concretude aí à informação. Uribe, vamos lá. É tudo narrativa, é uma questão de narrativa. E cada momento a gente vê uma nova inquirição e muitas delas não têm pé na realidade. Um dos pontos que as Forças Armadas têm pedido, por exemplo, é mais um teste público de segurança. Foram realizados 2, um em novembro e um em maio. Em maio, as Forças Armadas não estiveram no teste público de segurança. Então a gente tem visto que essas inquirições feitas pelas Forças Armadas é mais uma estratégia política do que técnica. E aí vem a crítica de integrantes do alto comando das Forças Armadas, de que Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, talvez tenha tornado um processo eminentemente técnico em um processo político. E aí eles lembram de Walter Braga Neto. O ex-ministro da Defesa, ele não se expunha tanto como Paulo Sérgio Nogueira. Fazia algumas inquirições, alguns questionamentos, mas deixava todo esse papel com Weber Portela, que é aquele responsável pelas Forças Armadas no processo do Comitê de Transparência da Justiça Eleitoral. Gente, eu recebi aqui os 2 documentos, né? Tanto a resposta do ministro Luiz Edson Fachin, quanto os anexos. Nos anexos, porque são as perguntas, né, das Forças Armadas, elas são respondidas uma a uma. Nos anexos está essa taca do TSE, né, dizendo, olha, nenhuma das entidades fiscalizadoras, ela tem direito de fiscalizar eleições passadas, fora do prazo, e muito menos de se arvorar o papel, de se colocar o papel de poder revisor das ações do TSE. Mas, fora isso, tem uma série de questões técnicas aqui. Agora, no ofício em que o ministro Luiz Edson Fachin envia para o ministro da Defesa, vem aqui. Senhor ministro, cumprimentando, em atenção ao ofício, né, feito agora em junho de 2022, subscrito pela equipe das Forças Armadas no processo de fiscalização no processo eleitoral, encaminha as informações prestadas pela área técnica do TSE. Registre-se a propósito da extensão e natureza dos dados solicitados quanto ao disposto nos artigos 9 e 10 da resolução tal, conforme citado abaixo. Aí vem, artigo 9. É garantido às entidades fiscalizadoras, a partir de 12 meses antes do primeiro turno das eleições, o acesso antecipado aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE e o acompanhamento dos trabalhos para sua especificação e desenvolvimento para fins de fiscalização e auditoria em ambiente específico e sob supervisão do tribunal. O acompanhamento dos trabalhos será realizado no TSE, em ambiente controlado, sem acesso à internet, sendo vedado portar qualquer dispositivo que permita o registro ou gravação de áudio ou imagem e retirar, sem a expressa autorização do TSE, qualquer elemento ou fragmento dos sistemas elaborados ou em elaboração. Das leituras, né, das normas, diz o Fachin, né, claramente a comunicação escrita não se presta a detalhar para as entidades fiscalizadoras elementos sobre especificação e desenvolvimento de sistemas que devam ser aferidos in loco no TSE. Ele está falando aqui, ele está ressaltando a tal do caráter urgentíssimo de informações sobre o código-fonte. Por norma, por força da lei que está regendo aí a organização das eleições, esses dados precisam ser consultados pelas Forças Armadas dentro do TSE, nesta sala, com todas essas especificações de segurança, exatamente para que não tenha nenhum tipo de fraude. Além disso, Leandro, não deixou passar batido que os dados que as Forças Armadas tanto cobraram, o código-fonte da urna eletrônica, estavam à disposição deles há quase um ano. Fica mais uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral às Forças Armadas que mostram como há um certo grau de desconhecimento das forças. Isso está sugerido pelo TSE, uma interpretação minha, né, para deixar claro que isso não está escrito no documento, mas quando a gente pega esse documento de agora, de agosto, compara com aquele do mês de maio, de pouco mais de 40 páginas, em que o TSE demonstra ponto a ponto, né, do porquê que algumas solicitações dos militares não
poderiam ser atendidas pela Justiça Eleitoral, que há um certo nível de premissa errada, uma certa quantidade de premissas erradas, das quais partem os militares para poder questionar o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse documento dá para a gente perceber um pouco isso, naquele de maio também dava para perceber. Isso posto, Dani, tem um trecho que você e o Uribe falaram bastante, que me parece talvez o principal, né, desse documento anexo ali, que é quando o TSE diz que as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral não possuem poderes de análise e fiscalização de eleições passadas. E aí menciona uma resolução de 2021 que eu peguei aqui para ver de que instituições são essas que o TSE diz que elas não têm o poder, evidentemente não têm, de ser um controle externo das atividades do Tribunal Superior Eleitoral. E são justamente as instituições que podem participar da fiscalização de todas as eleições. A resolução aqui, resolução número 23673, de dezembro de 2021, traz, junto com as forças, os partidos políticos, a OAB, Ministério Público, Congresso, STF, CGU, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Confederação Nacional da Indústria, entidades privadas brasileiras que sejam credenciadas junto ao TSE, enfim, ao todo é uma lista, né, de 16 instituições que fazem parte, que tem essa tarefa de fiscalizar as eleições, mas, como o TSE está lembrando, não tem o papel de fazer esse controle externo do TSE, que aparentemente era o que os militares queriam fazer. Gente, e o final desse ofício, no qual o ministro Luiz Edson Fachin fala, olha, os dados estão lá há um ano, todas as informações solicitadas pelas entidades fiscalizadoras são sempre respondidas por meio de ofício. Todas, então, as outras entidades recebem o mesmo material, né? As Forças Armadas é uma entre dezenas, são mais de 80 entidades cadastradas ali nesse processo de fiscalização e auditoria das eleições no Brasil. E aí o ministro Luiz Edson Fachin, eu até mandei, Edu, para você, para a gente ver se consegue destacar o último parágrafo desse ofício formal do ministro Luiz Edson Fachin ao ministro da Defesa. Ao tempo em que segue zelando pelo Estado Democrático de Direito e pela rigidez, ou seja, pela limpeza, pela correção, né, de todos os ritos procedimentais adotados nesta etapa de fiscalização, o TSE avança na preparação das eleições íntegras, seguras e pacíficas, que se concretizarão em 55 dias. É uma fala que ganha forte simbolismo em meio ao que está acontecendo no Brasil. No dia em que o presidente diz que carta a favor da democracia para empresários, aos empresários que assinaram a carta, que é uma cartinha, né, que é um documento político, você entende que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral formalizou ao ministro da Defesa que o TSE, ao mesmo tempo, está aí na sua tela, que o TSE, ao mesmo tempo em que segue zelando pela democracia no Brasil e pela rigidez da preparação da eleição, o TSE avança na preparação de eleições íntegras, seguras e pacíficas, que se concretizarão em 55 dias. Rapidinho, meninos, que eu preciso fazer aquele giro da informação, mas quero ouvir vocês sobre essa etapa final, porque não deixou muito espaço para dúvida, né? Começa com o Uribe. Ele dá a garantia de que as eleições serão realizadas. A gente tem visto uma espécie de freio de arrumação em relação ao presidente Jair Bolsonaro, um freio para evitar rupturas institucionais. Primeiro, a gente teve agora a Justiça Eleitoral dizendo que elas serão garantidas, que não há espaço para discursos contrários às urnas eletrônicas. Tivemos o secretário da Defesa dos Estados Unidos vindo ao Brasil e dando um recado claro: os Estados Unidos não apoiarão qualquer tipo de aventura em relação às urnas eletrônicas. E tivemos o setor empresarial agora assinando esses manifestos a favor da democracia. O que está claro é que 1964 não é igual a 2022. Ou seja, se naquela época você tinha o apoio a alguns setores da sociedade a uma aventura golpista, hoje já não tem tanto apoio. Leandro, rapidinho. Esse final é de fato uma manifestação também muito
eloquente do ministro Edson Fachin, enfim, essa questão retórica dos militares com o TSE. Me parece que isso não vai terminar daqui até as eleições, né? O TSE, os militares insistem em fazer pedidos que o próprio TSE diz que ou já foram respondidos, ou chegaram fora de hora, ou se baseiam em falsas premissas, enfim. Me parece que, e como a gente estava falando alguns minutos antes, né, aqui no 360, Dani, me parece que os militares estão super envolvidos nessa tentativa de, pelo menos, colocar em dúvida a credibilidade da justiça eleitoral e que a coisa não deve parar por aqui. E olha, o Fachin ainda educadamente avisa, deixa de sobreaviso que reunião fechada, sigilosa, só ele e os militares não vai rolar. Olha o que ele diz. O primado da transparência e a observância, né, a forma como nós estamos fazendo a fiscalização, recomendam que não vicejam espaços institucionais reservados ou reuniões que estejam fora do plano de ação aprovado pela Comissão da Transparência nas Eleições no primeiro semestre de 2022. Espaços institucionais reservados, ou seja, a defesa insiste numa conversa só militares e Fachin, e ele está aqui educadamente, com muito juridiquês, dizendo que não, só isso não, a comissão tem o seu calendário de reuniões e eu me reúno com todo mundo que integra a comissão, nenhuma entidade a portas fechadas.